Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente com vocês. Hoje então para comentar isso que está no título, né? Não esquecer o futuro. Como isso é possível? Não nos esquecermos daquilo que ainda não aconteceu. Para que você entenda essa parte, preciso que você assista até o fim deste vídeo. Da mesma maneira, se você gostar dele, recomenda para outras pessoas e, se possível, se inscreve também para que o meu canal tenha alguma visibilidade maior, ok? O que Ulisses salva do Lotus, das drogas de Circe, do canto das sereias, não é apenas o passado e o futuro. A memória conta realmente para os indivíduos, as coletividades, as civilizações, só se mantiver junto a marca do passado e o projeto do futuro. Se permitir fazer sem esquecer aquilo que se pretendia fazer, tornar-se sem deixar de ser, ser sem deixar de tornar-se. Bem, pessoal, essa frase, não esquecer o futuro, é a ideia básica de um ensaio do Ítalo Calvino, que está neste livro aqui, Por que Ler os Clássicos. O ensaio se chama As Odisseias na Odisseia, em que ele analisa justamente a epopeia de Homero. E ele vai dizer que é fundamental para compreender a figura de Odisseu este tópico, que ele, Odisseu, não pode esquecer do seu futuro. E o que isso significa? Ele não pode esquecer do seu retorno. Na verdade, a viagem de Odisseu na Odisseia é uma viagem de volta, de retorno, justamente da batalha, da guerra de Troia, que está narrada na outra grande epopeia de Homero, a Ilíada, certo? Então ele não pode se esquecer do seu retorno, ele não pode se esquecer da Odisseia, da sua própria Odisseia. E para que ele não se esqueça, ele precisa recorrentemente narrar a sua própria história. E este é o ponto que me interessa. Desde as últimas 3 semanas temos analisado aqui tópicos relacionados à morte de Ivan Ilitch, que está em algum lugar aqui na minha biblioteca. Sempre deixo ali para ser visualizado, certo? Este é o último vídeo relacionado à morte de Ivan Ilitch, e neste tópico eu gostaria de relacionar este assunto, a narrativa, como um elemento fundamental para que a vida tenha ou não sentido. E este tópico não é original da minha parte, ele está desenvolvido neste outro livro aqui, Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur, este francês genial, que vai dizer: o tempo existe na coisa narrada. Eu disse essa frase quando estava explicando os gêneros narrativos num vídeo aí atrás, vou colocar aqui no card, para que vocês, se for o caso, assistam posteriormente, certo? Ele vai dizer: o tempo existe na coisa narrada. O que isso significa? Significa que as coisas que acontecem para nós existem no tempo, né? Passado, presente e futuro, que vão acontecer. Só que elas só ganham concretude se elas forem narradas, se elas forem recorrentemente colocadas, então, num fio narrativo. E para que a narrativa exista, ela necessariamente existe no tempo. Sendo assim, presente, passado e futuro só podem existir, segundo Paul Ricoeur, nesta modalidade narrativa. Daí a importância, então, para que nós asseguremos o nosso ser, a nossa história, para que eu possa particularmente assegurar que eu sou eu mesmo, professor Diego. Eu preciso, de modo recorrente, narrar a mim mesmo, narrar as minhas histórias para outras pessoas ou para mim mesmo ou para um ser absoluto. Daí a importância do elemento confessional em todas as nossas vidas. Só a narrativa garante que as personagens são as mesmas personagens e os lugares são os mesmos lugares. Desta forma, narrar a si mesmo é um modo de assegurar o seu próprio ser, o seu ser que existe no tempo, tendo em vista o que fez, o que está fazendo e o que virá a fazer. É curioso perceber que na Odisseia, de Odisseu, ele passa pela ilha dos lotófagos, ou seja, dos comedores dos frutos de lótus, que produzem o quê? O esquecimento. Para ele, da mesma forma, o canto das sereias produz um efeito muito semelhante. Para ele, significaria então perder o seu passado e que, em decorrência disso, também retiraria dele a sua consciência do seu retorno, ou seja, impossibilitaria a lembrança do futuro. Aí sim, então, ele não pode se esquecer do seu futuro, que está evidentemente relacionado ao seu passado, e as ações presentes o conduzirão ou não para esse futuro, para esse retorno, que é onde está o quê? O sentido da sua vida, o sentido existencial. E é este o ponto que eu gostaria de focar. Várias obras da literatura universal, incluindo A Morte de Ivan Ilitch, e outras que estão aqui do meu lado,
Por exemplo, Grande Sertão Veredas, a história de Reobaldo. Reobaldo narra a sua própria vida para que possa minimamente compreendê-la, para que possa enxergar não só o sentido da vida pregressa, mas para que ele não se esqueça também do seu futuro. Para onde ele vai? Será que o pacto que ele fez com o demo ocorreu ou não? Ele está preocupado com o seu futuro e ele não pode se esquecer do seu futuro. Tendo em vista tudo isso, a história de Fabiano, por exemplo, no Vidas Secas, é fundamental que haja uma narrativa para que a vida de Fabiano também tenha um sentido, uma direção. E notem bem, a vida de Fabiano também é uma espécie de odisseia, uma odisseia em que se inicia com mudança e termina com a partida também. E a gente não sabe para onde vai aquela família de retirantes. Da mesma forma, Otto Maria Carpo vai dizer que a Divina Comédia é a odisseia de todos nós, porque inclui a dimensão da morte, a dimensão da vida pós-morte. O negócio é que tem que ser de verdade para descer mesmo aqui. Não pode ser uma coisa calculada de agradar as massas, e tem que ser a verdade sem vieses, sem fortificantes e maximamente airônica. Um ironista numa reunião do AA de Boston é uma bruxa numa igreja. Zona de ironia zero. E é a mesma coisa com pseudo-sinceridades manipuladoras, espertinhas e malandras. Sinceridade com segundas intenções é uma coisa que esse pessoal duro e maltratado conhece e teme. Todos eles treinados para lembrar das fortificações acanhadamente sinceras e irônicas de autoconcepção que tiveram que erigir para poder seguir a vida lá fora, sob a incessante garrafa de neon. Então, inspirado neste ensaio do Ítalo Calvino sobre a Odisseia, nós temos 2 pontos que eu gostaria de frisar bem claramente aqui. A primeira parte é narrar a nossa própria vida para que nós estabeleçamos sentido a ela. E o segundo ponto é não se esquecer, não nos esquecermos, então, deste sentido, não nos esquecermos do nosso futuro, do nosso retorno, da nossa própria Odisseia. Este é o ponto. E aí me lembro também do Graça Infinita, do David Foster Wallace, um escritor que todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, sabe da minha predileção, da minha admiração. Ele coloca um personagem, especialmente, que eu gostaria de citar, que é o Gately, Don Gately, em que ele frequenta constantemente um reduto de AA, de sujeitos que têm problemas com adições, e eles têm um método lá, um método terapêutico absolutamente produtivo e eficaz, que é justamente de narrar as suas próprias vidas uns para os outros, todas as mazelas, todos os dramas pelos quais passaram. E Don Gately é muito claro quando ele vai dizer: é necessária absolutamente uma sinceridade em todo esse processo de narração. Não é possível que haja uma catarse de toda essa vida pregressa traumática desse sujeito se não houver sinceridade. E o que une todos esses livros que foram citados aqui é justamente essa possibilidade, então, de narrativa que seja, ao mesmo tempo, uma possuidora, uma estruturante de sentido para uma vida e, por outro lado, lhe assegurar que esse sentido não vai ser esquecido posteriormente. Por incrível que pareça, e aí vale uma nota de rodapé, Odisseu é um dos personagens mais trapaceiros da literatura universal. É ele quem cria, inclusive, o estratagema do cavalo de Troia, e ele narra a sua própria Odisseia de maneiras diferentes durante a sua Odisseia. Daí a lembrança do Ítalo Calvino no título, As Odisseias, no plural, na Odisseia, ou seja, várias narrativas diferentes vindas de um mesmo Odisseu. E assim eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, recomenda para outras pessoas que possam eventualmente gostar. Um forte abraço e até logo.